31 de março de 1964, há 50 anos atrás, tropas militares saíam às ruas e tomavam conta do país. Após a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, João Goulart, ou simplesmente Jango, assume a presidência em um clima político bastante tumultuado. Trouxe novas ideologias e planos de reformas na estrutura agrária, educacional e econômica do Brasil. No auge da Guerra Fria, planos possivelmente de política esquerda começaram a preocupar tanto os militares como até mesmo o governo dos Estados Unidos, por exemplo. Foi diante deste contexto que as tropas saíram às ruas e fizeram Jango se refugiar no Uruguai, evitando uma guerra civil. Inicia-se então os 21 anos de regime militar no Brasil. Inicialmente comandado pelo general Castelo Branco, o país passa a sofrer diante de um governo extremamente autoritário, uma democracia mascarada, sem direitos, sem liberdade e com uma sociedade pensante repreendida. Política essa que tem reflexos até hoje, interferindo no desenvolvimento do Brasil. O efeito do golpe de 64 vai ser sentido por muito tempo ainda. A gente tem marcas que são indeléveis, mas o principal deles, na minha avaliação, é que a ditadura militar ela tentou erradicar no país a massa crítica. Quem foram as grandes vítimas? Quem foram as pessoas perseguidas, expulsas do país, caçadas, torturadas, mortas? Intelectuais, músicos, atores, pessoal que escrevia, sociólogos, filósofos. O mundo pensante da sociedade da época foi a primeira vítima. Por quê? Porque na ânsia de combater a subversão, entre aspas, se procuravam aqueles lugares onde supostamente haviam os comunistas, entre aspas. Quem eram eles? As pessoas que pensavam e faziam a juventude pensar. A universidade era um lugar predileto dos inquéritos policiais militares. É um efeito que vai durar ainda pelo menos uns 30, 40 anos para recuperar. Porque você vai ter que reformar tudo de novo. Foi toda uma geração, tá, que foi calada no país. Segundo Normélio ainda, a situação chegou ao extremo com a criação do Ato Institucional número 5, que permitia a suspensão de qualquer direito e obrigatoriedade determinados na Constituição. Além disso, as artes brasileiras, música e teatro especialmente, que sempre fazem as pessoas pensarem e refletirem, foram pontos bastante perseguidos, tudo justificado pelo medo de um suposto comunismo. Talvez esse tenha sido um dos poucos pontos que mudaram. Hoje, as pessoas ao menos têm liberdade de expressão. Esse deve ser o bem mais precioso dentro de uma democracia. E tais acontecimentos históricos servem para nos fazer dar aos poucos valor diante da realidade atual do país. Hoje você vai para a rua, hoje eu falo contigo aqui, falo o que eu quero, tá? Vou para uma sala de aula, digo as coisas que têm que ser ditas ou não. Tá? Qualquer um pode se manifestar, vai para a rua, faz um discurso, pega um cartaz, levanta. As pessoas podem até contestar, mas vai ser respeitado. Isso é que tem que se salvar. A democracia é a questão fundamental. Ninguém pode imaginar que um país pode avançar, que as coisas podem acontecer quando um manda e todo mundo obedece. Tá? Quando um grupo simplesmente toma e quer tomar todas as decisões. Então, a democracia é a coisa mais preciosa que existe na política, que não dá para perder sob hipótese alguma. A democracia é um conceito que, por mais que você imagine-se que ela é uma coisa que flui por todo o planeta Terra, não é algo assim tão natural. Né? Em 2.600 anos de história da humanidade, nós tivemos 200 anos de democracia lá na Grécia Antiga e podemos colocar mais 200 anos aqui na história recente. Portanto, ela não é um fenômeno tão universal como se tenta supor. E pensando assim, se a gente transferir, né, e fazer uma reflexão dessa questão da democracia para o Brasil, isso fica bastante complicado também. O Brasil, né, enquanto Estado-nação, a partir de 1822, nós não tivemos também mais do que 50 anos, né, de período democrático. Né? Nós tivemos ali
Bem, eu não vou adentrar essas questões, mas a questão é que o golpe, essa efeméride, né, que seria a comemoração dos 50 anos do golpe de Estado, né, o golpe militar, eu chamo até de golpe civil-militar, né, porque ele não foi somente militar, mas ele acabou nas relações de forças que participaram do golpe entrou muitas gente da sociedade civil, né, isso não pode, isso tem que se deixar claro. O que a gente tem é um momento mesmo oportuno para se pensar sobre a democracia do nosso país, né? E que, portanto, que esse golpe, que isso, né, não aconteça, que as instituições que se fortaleçam, enfim, é isso que a gente espera. De qualquer forma, quem sofreu com a repressão do governo militar sabe bem valorizar a democracia atual. Seu Carlos foi torturado após fundar o Colégio e Ginásio Pedro Antônio Faial, mas não se arrepende da atitude. Hoje, aos 80 anos, é o orgulho da família. Concluiu mestrado, doutorado e pós-doutorado depois dos 70 anos. Mas as lembranças daqueles 60 dias presos o acompanham até hoje. Bem, o que ocorre é que eu era, na época, um dirigente sindical, ou seja, era presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, e formamos aqui com outros sindicatos de trabalhadores a União Intersindical dos Trabalhadores de Itajaí. E entre os nossos sonhos, nós tínhamos vontade de ter em Itajaí um ginásio gratuito, porque naquela época nós não tínhamos. Então, fundamos um núcleo da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que na época se chamava Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, e orientados pelo professor Felipe Thiago Gomes, que veio de Brasília para cá, nós fundamos, vamos dizer, demos forma ao então ginásio Pedro Antônio Faial. E em função disso, isso foi em 62 que começamos as aulas, eu também fui um dos alunos. Em função disso, em 64, com o golpe militar, todos os dirigentes sindicais de Itajaí foram presos. E eu também fui. Digo hoje, felizmente, porque estaria envergonhado se não tivesse participado dessa repressão, já que todos meus companheiros foram presos. Aqui ficamos 45 dias e depois, nos últimos 15 dias, fomos para Florianópolis, fomos levados para lá, onde ficamos em 2 alojamentos, junto com de outros companheiros de outras cidades, e fomos para o alojamento da penitenciária do Estado. E ocorre que, num determinado momento, primeiro nós fomos recebidos e levados para uma determinada sala, todos tínhamos que tirar a roupa e ficar sentados, nus, numa cadeira que se parecia de madeira e era, em verdade, de metal. Então eles perguntavam coisas assim, simplórias para nós, se era a favor da reforma agrária, a gente dizia que sim, levava um choque. Era a favor da reforma bancária? Sim. E é a favor da educação gratuita? Sim, também levavam choques. Tudo coisas absurdas e que nos levava a respostas honestas e que isso fazia com que eles dessem choque em nós. Não contentes com isso, nesse período de 15 dias que nós ficamos lá, nós fomos levados para a ilha de Inhatumirim em grupos de 8 para sermos, na informação deles, sermos fuzilados. Então a gente tinha os olhos vendados, os braços amarrados para trás, eles pegavam a camisa de um dos nossos companheiros, se nós não estávamos vendo, e colocavam num soldado. Esse soldado, com a camisa do nosso companheiro, uma camisa, por vezes, um pouco diferente dos demais, então vinha a ordem de fuzilamento. Fuzilavam e, com o término do fuzilamento, eram retiradas as nossas vendas e nós víamos
alguém está sendo arrastado, que a gente pensava que era aquele companheiro que tinha aquela camisa, que eles tiraram e mandaram esse companheiro de volta para um outro alojamento. E isso fez a gente sofrer muito, porque a gente tinha a impressão de que aquele companheiro tinha morrido. Mas, felizmente, na segunda vez, o grupo, pelo menos o meu grupo que foi para o fuzilamento, já fomos menos tensos, porque um capitão da polícia, o capitão Hugo Stocco de Souza, na época, hoje de certo coronel aposentado, ele levou um bilhete para um dos nossos companheiros e dizia: o fuzilamento não está matando ninguém, é apenas um ato de tortura. Fiquem tranquilos, porque quem estava fazendo isso eram soldados do Exército e não da polícia. Era governador o Celso Ramos e que ele estava contra tudo aquilo que estava acontecendo. Resultado, a gente foi um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim a coisa se deu de uma forma que era uma tortura psicológica extremamente grave. O senhor se arrepende de ter feito, de ter tomado alguma atitude daquela época? Se voltasse, faria alguma coisa diferente? Não, eu não me arrependo de nada do que fiz, porque o que a gente fez foi fundar um colégio que hoje tem 2.400 alunos, ele tem 900 alunos no Instituto Faial de Ensino Superior, ele é uma referência importante para a educação da nossa cidade, para o nosso estado, então eu me sinto orgulhoso de ter participado disso. Eu fui presidente da primeira diretoria da campanha, do núcleo da campanha, e fui um dos alunos. Hoje, depois eu tirei o ginásio, mas aí completei em Joinville, porque já que eu fui demitido da empresa em que trabalhava, aí fui para Joinville, lá eu terminei o ginásio também num colégio da campanha. Fiz depois em Curitiba, eu fiz o técnico de contabilidade, fiz economia, voltei para Florianópolis, para Santa Catarina, e me formei em Direito. Então, de maneira que nada disso isso só me engrandece, penso eu, pelo menos perante os meus filhos, meus netos, os meus bisnetos, e não me arrependo de nada, Mariana. Foram cerca de 20 anos nesse clima, até que em 1984 iniciam movimentos protestantes, como Diretas Já. Um ano depois, Tancredo Neves é eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral, mas morre antes de assumir e deixa José Sarney como novo presidente. Há quem diga ainda que o regime militar só terminou de vez com a criação da Constituição de 1988, ou ainda com a eleição direta de Fernando Collor. Independente dessa determinação, o regime entrava em decadência desde 79. O que se pode afirmar hoje é que o passado não volta, mas serve de lição e aprendizado, que nessas datas saibamos buscar mais informação para refletir diante dos fatos anteriores, evitando repeti-los no futuro. Nesse período não tem nada de bom, nada. As pessoas devem esquecer isso, tá? Se quiser olhar uma coisa boa, olha antes ou depois. Aquele período não dá. É um absurdo o que aconteceu ali. E eu digo não, e eu digo